bem-vindo ao nosso Mais Mulher. Nesta segunda parte vamos esclarecer todas as suas dúvidas na rubrica Seja Muito Mais com Cris Carvalho. Já sabe que para conhecer tudo sobre nós e participar no nosso programa, o nosso blog está sempre à sua espera. E o nosso e-mail para nos enviar as suas sugestões e ideias também é muito simples, é o maismulher@sic.pt. E agora vamos retomar as conversas nesta segunda parte para conhecermos um método incrível, único, que vai ajudar a adelgaçar, mas de uma forma muito particular, com o nosso especialista de hoje, o Dr. Pedro Choi. Olá, muito boa tarde, Pedro. Boa tarde. Eu disse, doutor, de facto este é um método incrível. Eu estou naturalmente com um brincalhão para falar de algo tão sério, que é termos este método único, que é o resultado de 25 anos de investigação. Sim, sem dúvida. Realmente há muito tempo que eu me dedico a tentar melhorar uma metodologia de adelgaçar. Ou seja, a diferença entre adelgaçar e emagrecer é fazer perder peso de forma localizada, fazer perder gorduras de uma forma 100% natural, apenas com agulhas, com zero riscos para as pessoas, sem os riscos da cirurgia, podendo competir com a cirurgia. Exatamente. Quais são as gordurinhas assim mais difíceis de sair e que os portugueses se queixam muito? São aquelas as mulheres assim portuguesas, aqui atrás, normalmente é a coxa, a nádega, nádega. é o que as mulheres portuguesas mais se queixam. Há variantes em que é o abdômen, mas o abdômen é mais nos homens. É verdade. Este método é completamente diferente e vamos já então começar pelo início, que é aquilo que nós queremos saber. No que é que consiste? O Pedro já começou a falar desta diferença de adelgaçar e emagrecer. Portanto, trata-se então de um método que se destina a pequenas zonas específicas. Na prática, nós fazemos ambos os métodos, ou seja, eu, ao longo de 25 anos de ter tratado muitas milhares de pessoas para emagrecer, acabei por desenvolver uma técnica própria, que é baseada na medicina chinesa, como é evidente, quer seja um método especializado em fazer perder quilos, quer seja um outro método especializado em fazer perder gorduras de forma localizada. Ambos podem ser conjugados e podem ser perfeitamente conjugados no sentido de se fazer com que uma pessoa que precisa de perder apenas celulite, perca apenas celulite, uma pessoa que precisa de perder quilos, perca quilos, ou uma pessoa que precisa de perder as duas coisas, se mistura os dois métodos para chegar lá. Isso é fabuloso, isso é fabuloso. Nós queremos de facto saber os segredos todos, conhecer tudo. Esta abordagem, tendo por base o método da medicina chinesa, uma abordagem energética. Explica-nos, Pedro, como é que Em primeiro lugar, acontece? é preciso perceber o que é gordura em critérios de medicina chinesa. E gordura em medicina chinesa é uma acumulação de yin. O nosso programa chama-se Yin-Yang, justamente. E essa acumulação de yin acontece por várias razões. Para já, uma das mais conhecidas e fáceis de ocidentalizar em linguagem é a perturbação do metabolismo. Aquela coisa que as hormonas, como a tiroide, como as hormonas ováricas nas mulheres, ou a testosterona nos homens, influenciam muito o peso. Em critérios de medicina chinesa, este metabolismo depende de um órgão que não se materializa em termos ocidentais anatómicos. Um órgão que os chineses chamam Sanjiao, que se traduz por triplo reaquecedor. Reaquecedor é mesmo da noção de que o nosso corpo arrefece, é preciso reaquecê-lo. E nós conseguimos aquecê-lo à custa do metabolismo. Portanto, na prática, modificando o metabolismo, e nós conseguimos fazê-lo por pontos da acupuntura, conseguimos contrariar a tendência para ganhar peso. Muitas pessoas. Ao enganar do metabolismo? Mais do que isso, vamos reorientá-lo. Na prática, vamos rejuvenescer o metabolismo. E ele fica depois reorganizado. É esse o objetivo. A medicina chinesa promove sempre equilíbrios. A ponto que um tratamento para engordar pode ser parecido com um tratamento para emagrecer, exceptuando o regime. Mas os pontos da acupuntura e as ervas receitadas poderão ser muito parecidas. Porquê? Porque o que nós pretendemos é equilibrar o organismo e, quando falamos já de metabolismo, já estamos a ocidentar a linguagem. Se eu quisesse orientalizá-la, tinha que falar de yin, yin-yang, baço, o chi do baço. Portanto, estamos a falar de energias que, uma vez modificadas, vão agir em critérios que já são cientificamente compreensíveis. Justamente as noções de metabolismo e de hormonas, e as noções, uma noção que é muito importante também, em relação ao equilíbrio, é o da fenda sináptica. O que é isso, esse palavrão da fenda sináptica? É a transição entre os dois neurónios, o que fabrica a informação e aquele que recebe a informação. É aí que se acumula uma substância hoje muito conhecida da população, que é a serotonina. Muita gente fala da serotonina porque se aplica às depressões. Ou seja, as pessoas com baixa serotonina têm depressão. Nós também sabemos que as pessoas com depressão tendem a comer demais e a engordar. E sofrem de ansiedade e uma série de quadros clínicos, sim. Mas também sabemos, e é algo que é curioso, no mercado já houveram medicamentos ocidentais
que que faziam perder peso, aumentando a serotonina na fenda sináptica. Pode-se dizer os nomes, apesar de serem comerciais, justamente porque já saíram do mercado. Falamos, por exemplo, de Isomeride e Minifage, que saíram do mercado há 15 anos. Eram bons medicamentos para fazer emagrecer, saíram do mercado, faziam mal a outras coisas, aos pulmões, faziam hipertensão intrapulmonar. Parece que não existe, de facto, tratamentos, a não ser estes que estamos a conversar, obviamente, mas não têm depois efeitos secundários. Exato. A medicina chinesa tem essa vantagem. Nós vamos lidar com ervas e com agulhas, e ervas e agulhas que não têm riscos, que não podem ter malefícios. Porque esta abordagem, Pedro, é como o Pedro também nos está a explicar, e muito bem, de facto, trata-se então de compensar este desequilíbrio do corpo humano, normal, mas que de facto acontece, mas depois também aliar, obviamente, a um plano com as ervas, daí a natureza de tudo, e também o plano alimentar. Sim, na prática o método compõe-se de 5 componentes. Há uma acupuntura adelgaçante, ou seja, para perder peso, para perder gorduras localizadas, há uma acupuntura para perder quilos. Há pessoas que poderão precisar apenas de um dos dois, há pessoas que precisarão dos dois juntos. Depois, evidentemente, que a fitoterapia chinesa, as ervas chinesas, têm um papel preponderante aqui, no sentido de ajudar o paciente a cumprir o regime. Entre outras coisas, quer a acupuntura, quer as ervas, além de influenciarem o metabolismo no sentido da perda, as pessoas que tendem a engordar têm metabolismo no sentido do ganho, portanto, vamos fazer um metabolismo no sentido da perda de energia, também estas ervas vão equilibrar o mental, tal como a acupuntura, no sentido de fazer com que as pessoas estejam calmas, tranquilas, bem dispostas, de outra forma não conseguem cumprir o regime. Que propriedades é que têm essas ervas para isso acontecer? Justamente, são ervas que vão agir em critérios de medicina chinesa, naquilo que nós consideramos o equilíbrio do triplo aquecedor, o Yin, o Yin Yang. Aliás, nós temos aí imagens de 2 ervas de fitoterapia chinesa, que uma das quais é muito conhecida no Ocidente, que se chama Guizhi. Aliás, Guizhi é o termo chinês, é conhecido no Ocidente como o que nós estamos a ver na prática é canela. E é ramo de canela. O ramo de canela, os portugueses não imaginariam que pudesse fazer emagrecer. E ali, a outra erva que está ali assim, que é o fuling, é o Poriococcus, é um cogumelo, é um cogumelo da raiz dos pinheiros, é um cogumelo muito interessante, aliás, esteve na história e na base de uma história muito interessante que se passou na China. Na China há uma zona onde as pessoas vivem muito mais do que a média, perto da fronteira com a Mongólia, onde há muitas pessoas que vivem mais de 120 anos. Tem a ver com os cogumelos. E tem a ver com aquele cogumelo. É de lá que eles vêm. Que faz emagrecer e logo queimar as gorduras do sangue, as pessoas têm menos colesterol, menos triglicerídeos, menos aterosclerose, menos acidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, ou seja, menos daqueles motivos que mais matam cedo. Obviamente. Portanto, vivem mais tempo. Claro, também tenho que lhe perguntar, Pedro, as pessoas iniciando um tratamento destes, o corpo depois cria alguma espécie de dependência, ou seja, é um tratamento que as pessoas têm depois que realizar sempre na sua vida? Bom, nós recomendamos uma manutenção, mas a manutenção não é devida ao facto de haver uma dependência. É a vida de que as pessoas têm... Saudável, obviamente. Sim, as pessoas têm tendência para voltar. Como o nosso tratamento tem aquela virtude, não cria o efeito de ioió. Eu ainda me lembro, há 2 semanas, revi uma paciente que consultei há 22 anos atrás, que perdeu na altura 65 quilos e que agora só tinha ganho 5 durante esses 22 anos até agora, sem ter feito mais nada. Ou seja, abandonou a terapêutica e foi ter comigo hoje por um problema de coluna. Portanto, não tinha nada a ver. Portanto, a virtude do nosso método é equilibrar. Como mantém o indivíduo equilibrado, não cria aquele desequilíbrio que faz tendência a voltar tudo para trás. Mas é de bom senso fazer-se uma manutenção. E a nossa manutenção é muito simples, porque são 4 sessões de acupuntura por ano. Portanto, esse é praticamente nada. Ou 4 semanas de tratamento por ano distribuídas em uma a cada 3 meses. Portanto, uma coisa por trimestre, uma coisa fácil de fazer. É mais ali uma espécie de cinto de segurança para impedir com que o paciente volte e se esqueça e volte à sua vida. Evidentemente que há necessidade de reaprender a alimentar-se. Isso faz o nosso regime ensina de forma direta e depois na manutenção as pessoas aprendem a perceber até que ponto é que podem comer sem engordar, que na prática é isso que interessa. Isso é o mais importante, obviamente. É que cada pessoa perceba qual é que é o seu limite. Claro, este foi um dos casos assim mais sensíveis e mais do que sensíveis, mais realistas que lhe aconteceu, assim, tanta perda de peso, como essa senhora. Nós tivemos casos de mais de 100 quilos de perda de peso, portanto... Incrível. E é sempre uma reorganização que começa não só no metabolismo, mas também enfim, está tudo interligado, o estado emocional da pessoa com o metabolismo. Em medicina chinesa cada caso é um caso, as pessoas estão sempre num todo,
Claro. Tudo está ligado, mente e corpo são inseparáveis. E quem fala de mente e corpo fala dos órgãos, eles são inseparáveis. O metabolismo é inseparável da totalidade do corpo. O metabolismo não depende da tiroide, não depende dos ovários, não depende da hipófise. Depende do todo que nós somos, inclusive é do nosso estado psicológico. Claro. Se estivermos mais ansiosos, tendemos a ter um metabolismo mais rápido, ou seja, a gastar mais energia. Claro que também podemos comer mais, ter mais apetite e logo engordar também. É por isso que certas pessoas dizem, quando estou nervoso perco peso, e outras dizem, quando estou nervoso engordo. Claro. Justamente porque uns tendem mais a comer, enquanto outros tendem mais a gastar. Exatamente, tem tudo a ver com um caso é um caso, não é? Qualquer pessoa pode de facto fazer isto. Por exemplo, um nosso estudo realizado em relação à perda de peso, a perda de sólido numa clínica nossa em 2010, portanto o ano passado, com 1.500 casos de abrangência, nós tínhamos pessoas dos 18 até aos 80 anos e estávamos apenas a ver os casos das pessoas que foram consultar para perder gordura de forma localizada. E verificou-se que num período de 6 semanas, essas pessoas, dos 18 aos 80, perdiam em média 1 kg por semana, portanto, num estudo a 6 semanas independentemente apenas. da idade? Independentemente Porque da idade. às vezes Estamos a falar das médias, como é evidente. Óbvio. Haverá uns que perderam muito mais, outros perderam muito menos. Claro, óbvio. E, em média, 3 a 8% do peso, do volume que havia para perder na coxa. E a celulite vai-se embora e nunca mais regressa? O nunca mais não existe. Na verdade, é assim, este nosso método de emagrecimento tem uma virtude, é que realmente o método adelgaçante, nós vamos colocar agulhas dentro do tecido gordo e em meridianos da acupuntura, de forma a fazer com que uma corrente elétrica com uma energia particular, é isso que está em causa, há uma vibração específica, uma frequência escolhida. A frequência é muito importante, é como na rádio, se nós tivermos umas décimas e um abaixo, estamos noutro canal. Óbvio. E ouvimos outra coisa completamente diferente. Claro. Ali também, nós queremos que as nossas células ouçam a nossa ordem de metabolizar, gastar energia. E, utilizando uma frequência específica, vamos fazer com que as células entrem em perda e com que haja destruição da membrana citoplasmática, ou seja, há uma diminuição da totalidade de células gordas. Na verdade, a pessoa perde células gordas, o que torna mais difícil voltar a ganhar celulite, não torna impossível. Claro, obviamente, e as pessoas têm que ter também no seu dia-a-dia todos os cuidados. Muito obrigada, Pedro. Fiquei muito contente por conhecer, afinal, há solução para vários casos que existem aí também. É mais uma alternativa. E sem riscos. Sem riscos. Muito obrigada. Ficamos assim a compreender este processo adelgaçante 100% natural e que traduz uma lógica energética. Siga estas sugestões preciosas para alcançar a imagem e os resultados que procura. Falámos de resultados, mas tudo tem um início dentro de nós também. No momento em que o coaching se tornou fundamental para nos colocar em causa, recebemos agora Cris Carvalho e a rubrica Seja Muito Mais para dar resposta a tudo aquilo que sempre quis saber.